Boa noite, Veloso. O que faltou hoje para o Palmeiras, que depois do gol do Corinthians fez uma pressão? A gente estava aqui atrás do gol, acompanhou o Palmeiras sendo muito efetivo ali no ataque, né, com bolas dentro da área, mas talvez não tão objetivo, né? Não conseguiu transformar isso em gol. Boa noite para você, Veloso. Boa noite, Otávio. Eu acho que o Abel vai bater naquela tecla de falta de eficiência, né? Porque o Palmeiras no primeiro tempo mandou no jogo, teve as oportunidades, Mateuzinho conseguiu salvar uma, o Hugo outras, né? Inclusive no segundo tempo, mas a maioria no segundo tempo principalmente, mais chutes de fora da área, né? O Palmeiras não conseguiu infiltrar, não conseguiu um bom cruzamento, um bom cabeceio, uma boa finalização. E se a gente olhar no retrospecto, esses últimos 3 jogos, fazer um corte, né? No Brasileiro, no Paulista da primeira fase e também agora o primeiro jogo da final, o Palmeiras jogou melhor nos 3 jogos. Eu vejo assim, mesmo que perdeu lá por 2-0, o primeiro tempo o Palmeiras foi muito superior, poderia ter saído na frente até com 2 gols de vantagem no primeiro tempo, mas não fez. E era nesse ponto que eu queria tocar. O Palmeiras nos últimos 3 jogos, apesar de jogar melhor, fez 1 gol só. Só o gol aqui da primeira fase, né, que foi 1-1. E o Palmeiras tem tido Teve aquele pênalti perdido pelo Estevão no finzinho, perdeu o né? pênalti, então. O Palmeiras tem perdido muitas oportunidades, tem jogado melhor. O Hugo, mais uma vez, destaque desse confronto, né? Fez defesas importantes. Mas o Palmeiras é pouco eficaz, realmente, como o Abel costuma dizer. Em 3 jogos, num clássico, contra o rival, que a margem de erro é pequena. É pequena, você não pode vacilar, não pode errar. E o Palmeiras, em 3 jogos, só faz 1 gol. E por isso, mais uma vez, o Corinthians tem a vantagem, mesmo com o jogo aqui no Allianz Parque. O Palmeiras fez uma partida em que não conseguiu chegar ao gol. E o Corinthians, na única oportunidade que teve, foi uma bola no gol do Palmeiras, mas tal da eficiência, tal da eficácia, o Yuri consegue vencer o Everton e bota o Corinthians na frente nesse primeiro jogo aí da final. Opa, legal, Ricardinho Martins. Help me, help you. Me ajuda a te ajudar, o popular, né? Direto aqui do nosso belo cenário. No gramado de jogo, eu te pergunto a mesma coisa. O que faltou para o Palmeiras, que sobrou hoje no Corinthians, né? Um jogo inteligente do Corinthians, aproveitou a chance que teve. Essa que a gente está vendo aí, ó, jogadaça do Yuri Alberto. Daqui a pouquinho a gente vai entrar nesse assunto. Virou rei dos clássicos, hein? Nesse ano de 2025. Tudo bem, Ricardinho? Tudo bem. E quando eu invadi o vestiário do Corinthians hoje, eu fui na camisa do Yuri Alberto e falei, esse gosta de fazer gol em jogo decisivo. E fez mais um. Fica marcado aqui no Allianz mais uma vez essa boa tabelinha, esse bom entrosamento, Memphis Depay e Yuri Alberto. Foi assim no jogo de classificação, neste gol aqui e hoje no gol de lá, no gol do Corinthians, mais uma vez o Memphis rouba a bola, entrega para o Yuri Alberto fazer o gol. Grande vitória do Corinthians, soube se defender, principalmente no segundo tempo. Primeiro tempo acho que foi muito igual, o Palmeiras teve uma chance ali com o Vitor Roque, uma bola que o Mateuzinho tira próximo do gol e paramos por aí. O que fica de preocupação para o torcedor do Palmeiras é a falta de repertório no segundo tempo. O Palmeiras no segundo tempo, eu não tenho as estatísticas, mas eu fui pesquisar no Martins Data, 315 bolas levantadas na área. O Palmeiras jogou o segundo tempo com bola na área, bola na área, bola na área, bola na área. 2 ou 3 escapadas do Estevão, pelo lado esquerdo, cruzamento e chutes de fora da área. Então, e o Corinthians era um time que estava sofrendo com bola aérea, sofrendo, né? Mas hoje foi muito bem. Palmeiras teve 2, 3 cabeçadas, jogo do né? Gustavo Henrique, né? Mais um grande jogo do Gustavo. Gustavo é muito bom zagueiro. Não teve um bom momento no Flamengo, mas é bom zagueiro. Corinthians sai daqui com uma boa vantagem para jogar em casa a segunda partida na Neoquímica Arena. E me chamou a atenção, Tatá, a entrevista do Yuri Alberto. O jogo pode ser no final de semana. Não entendi. Será que vão tentar alterar a data, que a princípio é dia 27, divulgado pela Federação Paulista? 27, uma quinta-feira, né? Pós-data FIFA. Deixa eu voltar lá para nossa cabine de transmissão, onde está o nosso carequeixo, o André Henning, onde está o Betão, onde está o Vitor Sérgio Rodrigues. E aí eu queria entrar no assunto, o André, desse Corinthians que hoje não teve o Garro, mas que uma dupla resolveu, né? O Memphis chegou à 7ª assistência dele na temporada e o Yuri, novamente artilheiro em clássicos, né? Virou o rei dos clássicos, o Yuri Alberto. 1-0, baita vantagem para o Corinthians, hein, meu trio? Um abraço para vocês, boa noite de novo. O André, rapidinho, tava olhando aqui, 35 cruzamentos do Palmeiras. Tá vendo? Não foram 315, né? Não foram 315. Quase acertei. É Martins Data o nome Isso, Martins Data. Então, tá um pouquinho, mas tá na margem de erro. Tá mas um pouquinho mais pra cá, um pouquinho mais pra lá, né? Mas o André, o que levantou de bola na área foi brincadeira, hein? Verdade. Boa noite, o Tatá.
É Tatá, né, que você chama, Ricardo? Isso, é o Tatá, o Tatá. Boa noite, Tatá. Só para os mais íntimos. Isso. Boa Toma. noite. Olha aqui, ó. Eu acho que é uma boa vantagem, tá? A gente falou aqui antes da partida, eu falei durante o jogo, das últimas 10 edições de Paulistão, quem decidiu em casa, quem tinha essa vantagem, foi campeão em 9. Então, assim, é uma vantagem considerável. Considerando hoje o equilíbrio técnico que existe entre Palmeiras e Corinthians, eu não vejo problema nenhum do Palmeiras chegar lá e ganhar. Não é nenhuma maluquice. Agora, você poder jogar uma partida decisiva valendo o empate, eu acho aí que é uma vantagem considerável. Não dá pra falar, nossa! Não, mas é uma vantagem bem legal que o Corinthians conseguiu aqui. Boa noite, Betão. Boa noite, Tatá. Prazer estar falando contigo novamente. Realmente, na verdade, é a segunda vantagem que o Corinthians consegue. Ele conseguiu a primeira vantagem na primeira fase, Isso. que é decidir em casa, e agora, com esse resultado, conseguiu mais uma vantagem. Falando sobre o jogo, o Corinthians se portou muito bem, no meu ponto de vista, conseguiu fazer um jogo equilibrado. Era óbvio que o Palmeiras teria uma determinada superioridade jogando em casa, mas pelo lado do Corinthians não teve nenhum desequilíbrio, né? Conseguiu jogar, conseguiu neutralizar algumas atividades do Palmeiras e conseguiu esse belo resultado. Agora é decidir no Neoquímica Arena. E aí, VS, boa noite. Boa noite, André, os amigos aí, todo mundo que está aqui na Max. Acho que também o Corinthians sai com uma vantagem importante, porque os clássicos e os clássicos paulistas, a gente falou sobre isso no pré-jogo, tem uma tendência de equilíbrio muito grande e uma tendência atualmente de o mando de campo prevalecer muito, embora não tenha prevalecido aqui hoje. E aí você ter a certeza de que o empate lhe favorece é algo bom, é algo importante, mas que você não pode usar com isso desde o primeiro minuto, né? Se você entrar contra o Palmeiras, se você em 10 jogos entrar contra o Palmeiras defendendo 0-0, você vai perder, sei lá, em 8, por aí, 7. Porque é um time que tem força ofensiva, é um time que tem carga ofensiva. Acho que hoje estava muito nervoso, especialmente depois do gol do Yuri. Então é uma vantagem importante num lugar onde o Corinthians é forte, né? A gente fala, o Corinthians foi eliminado na quarta-feira, mas foi eliminado ganhando o jogo, né? Então ele precisava buscar mais um gol, mas ele ganhou o jogo, então ele é muito forte jogando em casa. Acho que é isso, mas concordo com você. Acho que o Palmeiras tem bola para ganhar lá. Tem bola para ganhar lá. Mas acho que é uma vantagem que quando chegar ali 39, 40, 42, você fala, olha, gente, ligados que tá empatado e o empate favorece ao time. Então acho que é isso. Mas se você falar no minuto 1, o 0-0 é muito difícil, né? E o mais importante, o senhor pode me dizer como terminou o jogo? O que está no placar do jogo, por favor? Esse todo mundo já sabe, Ricardinho. 1-0 pro Corinthians com esse gol aí do Yuri Alberto que a gente viu. Ô Veloso, a gente viu aí os números da partida, 22 finalizações. Daqui a pouquinho a gente deve ouvir o Abel e você lembrou bem, né? Ele deve tocar naquela tecla que é comum nas coletivas dele, da efetividade. Essa ausência de gol do Palmeiras nos últimos jogos, você imagina que seja um problema que ele precisa corrigir, não só pensando nessa decisão, mas pensando também no restante do ano? Esse é um problema que vem acompanhando aí o time do Abel, que ele vem cobrando desde o ano passado, né? E a falta do 9, o 9 chegou. Só que é muito cedo para a gente exigir alguma coisa do Vitor Roque. É o segundo jogo só que ele faz ali na frente. Ele é um jogador com uma característica completamente diferente do Flaco. É um jogador de velocidade, dessa última bola para chegar. Algumas passaram muito próximas dele ali nessa bola que ele tenta antecipar e ela acaba chegando até o Veloso. Tem uma no segundo tempo, uma cobrança de falta, que é enfiada para ele, consegue fazer o giro para bater para a ótima defesa do Hugo. Jogada ensaiada com Rios, né? Rios, ele é muito rápido dentro da área, ele não é alto, mas esse giro dele é quase mortal, né? É outra característica, né? O problema é que o Palmeiras não vai pegar um Corinthians que vai arriscar muito e vai dar espaço para o contra-ataque. O Palmeiras não vai ter esse espaço lá como não teve aqui, porque o Corinthians controlou o jogo e quando teve a vantagem, a entrada do Rian, a gente percebe muito que ele entrou para dobrar em cima do Estevão. E aí a dificuldade toda do Estevão de jogar no finalzinho do segundo tempo. Mas é adaptação, é ele entender. No último jogo a gente falou com o Veiga aqui na Max, até dessa dificuldade de ainda entender os movimentos do Vitor Roque, que isso só com o tempo, só com os jogos. E é isso, é um jogador que chegou, tem 2 jogos, tem a primeira decisão já de jogos importantes, que tem que decidir, tem que fazer gols, tem que ter presença diária, mas ele não teve uma grande oportunidade ainda. A bola não sobrou para ele, não conseguiu chegar com uma bola trabalhada para finalizar. Inclusive no gol que o Palmeiras toma, aquela contra-ataque que a bola caiu no pé do Estevão, ele estava no meio de 3 jogadores, eu acredito, do Corinthians ali, e o Vitor Roque passava pelo lado direito.
Então faltou ali a tomada de decisão do Estevão de perceber o companheiro melhor colocado, ao invés de tentar passar por 3 adversários, né? Aí surgiu o contra-ataque que acabou resultando no gol do Corinthians, que decidiu o primeiro jogo. Analisando esses números, né, acho que o Memphis chega a mais uma assistência. É a 7ª dele com a camisa do Corinthians, né? A escalação do Ramon Dias, ela chegou a surpreender, né, pelo menos a mim, que ele vem com o Romero no lugar do Garro. Ali o Garro, a gente falou durante o pré-jogo, não tinha condições, estava com dores nos 2 joelhos e tudo mais. Mas eu achei que surpreendeu por ele colocar uma espécie de 3 atacantes, né, no time do Corinthians. A gente até especulou, será que o Memphis vai jogar mais como um camisa 10, que de fato ele carrega agora, tá no contrato e ele tá com a camisa 10, ele vai fazer essa função mais no meio campo. Enfim, tá fazendo, né, porque ele deu assistência e é a 7ª dele na temporada. Otávio, eu tava só conferindo aqui, é 7 na temporada, né? São 7 na temporada, ou seja, tem jogado bem em alguns momentos centrais, assim, né? Porque ele tem muita qualidade, Acho que, num geral, em termos de ritmo, às vezes ele sente um pouco, às vezes ele foge, some um pouco do jogo, às vezes ele erra mais do que acerta, porque o jogo dele é de risco, mas ele tem muita qualidade, cara. Assim, ele é uma referência técnica, ele é um diferencial técnico e que, numa jogada como essa, aparece. Ele ganha a dividida, depois que ele ganha a dividida, ele rapidamente já se equilibra para dar sequência à jogada, porque numa jogada daquela talvez ele pudesse ficar meio desequilibrado, e dá o passe quando normalmente você ia imaginar que ele ia dar o passe aberto na direita. Não sei se era o Romero que estava lá, e ele dá uma metida de bola para achar o Yuri. Depois o Yuri é muito competente para manter os zagueiros do Palmeiras à distância e achar espaço para bater. Mas o Memphis... Jogador caro é bom, né, Vitor? O Memphis Jogador bom é caro, né? Eu costumo dizer, né? Jogador caro é jogador que não resolve seus problemas. Se é muito caro ou é pouco caro, aí não sou eu, o dinheiro não é meu, não sou eu que faço a conta. Mas caro é jogador que enche o seu saco. Caro é jogador que atrapalha o time. Isso é jogador caro. Jogador que resolve as tuas broncas, e ele custa... E aí você tem que decidir se você tem bolso para isso ou não. Mas eu costumo dizer, jogador caro é jogador que enche o saco. Esse é caro pra caramba. E mais uma assistência então na conta. Acho que o VS fez uma leitura boa do lance, né? Ele podia ter aberto no Romero ali na ponta, mas preferiu dar no ponto futuro, né? Essa bola em profundidade para o jogador que sai na cara do gol, que é o Yuri Alberto, que faz uma jogadaça. E o Yuri, você foi perfeito. O Yuri vai muito bem, né? Porque ele recebe, ele parte para cima na marcação, ele vai puxando para a perna boa e o zagueiro do Palmeiras não consegue fechar até ele achar o ângulo para bater e fazer o gol. Yuri Alberto, com confiança, é um belíssimo camisa 9. E eu acho aí, meus queridos, que o detalhe é a conclusão do Yuri Alberto, que ela vai no canto que talvez o goleiro espere menos, né? Porque o normal, ele tá cortando pra cá, o normal é ele tentar bater no outro canto, né? Ele vai limpando pra direita, vai cruzado, limpando... né, André? Lá na... Aquela bola pra fazer aquela curvinha aí. Como é que ela faz? Eu já fiz muito gol assim. Agora, essa bola que vem aqui no contrapé do goleiro, aí é difícil de pegar, meu. E é mais difícil para ele achar o ângulo também. Né? Ô, Betão, você que foi um bom zagueiro, pelo menos eu reputo assim. Não precisa exagerar, não precisa exagerar. Você viu que ele dá um tapa a mais na bola, é o suficiente para ele enganar o zagueiro do Palmeiras. Aí que eu ia perguntar, Betão, não faltou aquela chegadinha um pouco mais forte? Antes dele dar esse tapa, não deu muito espaço pro Alberto? Não, mas não estou dizendo nele, mas pelo menos... Tirar o espaço, tá dizendo. Tirar o espaço, porque eu acho que o zagueiro do Corinthians, do Palmeiras, ele dá um passinho para trás. Se dependesse do Ricardinho, era pênalti do Mikael, então. Era bem melhor que tomar o gol, né? Talvez encurtar um pouco na marcação, dá pra ver agora no lance novamente. Aí, ó. É porque fica sempre na confiança que um outro jogador vai chegar. Perfeito. Mas ali, quando o Yuri dá o segundo tapa, ele perde a passada do Mikael. Ele gera muita separação. Justamente. Ele gera muita separação. Ô, Veloso, essa bola no contrapé aí do Everton, como é que você vê isso aí? Dava pra ele ter feito algo melhor ou o mérito total do Yuri, na sua opinião? É difícil porque você não sabe realmente o canto que o Yuri vai bater, porque ele consegue finalizar dos dois lados. Ele não é esse jogador, até que tem essa categoria para dar aquela chapada do outro lado. É muito difícil você ver o Yuri fazer um gol desse. Ele bate com força, procura acertar o gol e ele conseguiu acertar o cantinho ali do Everton, né? Mas eu acho com a visão encoberta também, né? Passa por, acho que no meio das pernas do Mikael, ele atrapalha o goleiro porque normalmente divide um pouco o gol também. Agora, o que eu acho, e o Betão... Aí, ó, Betão, aí, ó. Eu acho que nesse lance aí, ô Ricardinho,
o Mikael podia jogar o Yuri para fora. Perfeito. Não deixar ele trazer a bola para dentro. Trazer pro pé bom, né? Deixar ele ir pro fundo. É Porque isso. quando você dá essa possibilidade para ele trazer para dentro, ela vem pro pé bom e pro local que ele tem ângulo para chute. E aí ele tá dentro da área onde tá protegido, né? E ele tem ângulo para chute. Exato. Se fecha aqui essa volta dele e empurra ele pro fundo, ele vai pro pé ruim sem ângulo pro chute. Então deu uma vacilada ali o Mikael para deixando o Yuri, ó. Se ele fecha esse lado aqui e empurra o Yuri pro fundo, Faz com que ele vá pro fundo, né? ele fica isso. sem ângulo pro Tira o remate. espaço. Eu vou falar um Exato. outro detalhe. A gente sabe que depois que acontece, a gente fica vendo aqui repetição de lance, é muito mais fácil falar. Mas veja como o Mike passa também. O Mike, na verdade, poderia dobrar a marcação com ele. O Mike vem aqui pra trás. Ele afunda, né? Afunda E muito. fica esperando ali. E fica Bota a esperando. mão pra trás e fica ali. Então, André, sabe o que ele tá fazendo aí? Vou te explicar, André. Ele tava torcendo pro companheiro. Ele largou o lance e começou a torcer. É isso, aí não pode. Zagueiro que torce não resolve. Ele vai passar, ó. Passou e ficou. Duas mãos pra trás, perfeito, é isso aí. Ficou lá. Aí não resolve, né?